bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de ciências do projeto Nas Ondas da Educação. O assunto da nossa aula de hoje está na atividade 11 do caderno pedagógico de vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre a energia do nosso dia a dia. Antes da gente começar a aula, vamos parar um pouquinho para analisar a presença de diferentes tipos de energia no nosso cotidiano. Se eu falo a palavra energia para vocês agora, em que vocês pensam? Pensaram aí? Geralmente a gente pensa em energia elétrica, não é mesmo? Os aparelhos funcionando, ligados à tomada. Só que a energia está presente no nosso cotidiano de diversas outras formas. Por exemplo, alguém aí pensou na energia do nosso corpo? Nosso corpo produz energia, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa se alimentar, porque o corpo vai transformar o alimento que a gente consome em energia para se manter funcionando, né? Um veículo, por exemplo, também precisa de energia para funcionar. E assim é com diversas outras coisas do nosso cotidiano, tá? Para a gente começar a falar sobre energia, a gente precisa entender um pouquinho sobre como a energia é vista no ramo científico. A ciência ainda não tem uma explicação para dizer assim pra gente o que é a energia. Não tem ainda. Mas o que a gente sabe é que a energia não é criada e nem é destruída. Ela simplesmente se transforma de um tipo em outro de energia. Isso aí rege o princípio ou lei da conservação da energia. Vai dizer pra gente que a energia não é produzida nem é destruída, ela só se transforma. Vamos entender de onde a energia vem, quais são as fontes de energia que estão presentes no nosso cotidiano. Primeiro, nós temos dois tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis. As fontes renováveis de energia são aquelas que não se esgotam, não acabam, não são finitas. Como assim? Elas podem se regenerar de forma natural ou por ação humana. Então você utiliza a energia, aquela fonte de energia consegue produzir mais energia e assim a gente segue com as fontes renováveis. E as fontes não renováveis? São aquelas que, se acabarem, não tem mais de onde tirar a energia. Elas podem se esgotar, podem acabar, você não ter mais aquela fonte. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. De fontes renováveis, a gente tem a hidráulica, que é a fonte de energia utilizada, né, que utiliza a força da água para gerar energia. A energia solar não se esgota, é renovável. A eólica, que utiliza a força dos ventos. A geotérmica, que utiliza a temperatura e a pressão que vem do interior da terra. A biomassa, um exemplo de biomassa é a madeira que a gente queima, né? Pega a lenha, aquilo ali é biomassa, você está aproveitando parte de um material natural que está sendo queimado. E a energia dos mares e oceanos. Vocês sabiam que existe um tipo de energia, uma fonte de energia que é proveniente do movimento das marés, utiliza o movimento das marés para gerar energia? E as fontes não renováveis? A gente cita duas aí, os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Quem são esses combustíveis fósseis? Temos três exemplos aí na imagem: petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Por que nós chamamos essas fontes de energia de combustíveis fósseis? Vocês já devem ter estudado em algum momento sobre fósseis. Como se forma um fóssil? Um fóssil se forma ali, né, durante milhares de anos, um local ali compartimentalizado dentro de uma rocha. Ele fica ali durante milhares e milhares de anos. E foi assim que esses combustíveis se formaram, né? O petróleo, o carvão e o gás, eles precisaram de milhares de anos para serem formados em camadas muito profundas do solo. Então, uma vez que essas fontes se esgotem, uma vez que o petróleo acabe, o carvão, o gás natural, não tem tempo disso ser produzido novamente. Então, por isso que nós dizemos que são fontes não renováveis.
O outro exemplo é a energia nuclear. Por que a gente classifica a energia nuclear como vinda de uma fonte não renovável? Porque para gerar qualquer tipo de energia a partir da energia nuclear é necessária a quebra de átomos. E esses átomos, uma vez quebrados, a gente não tem como fazer isso novamente. Então, por conta disso que ela é classificada como uma fonte não renovável de energia. E a partir do momento que a energia se torna fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades todas, a gente tem praticamente todos os setores da sociedade utilizando algum tipo de energia, tá? Então, indústrias, transportes, residências, o setor energético, agropecuária, serviços, tudo isso vai estar utilizando energia aí no país. E quais são os setores que mais usam energia hoje? O setor industrial e o setor dos transportes. As indústrias atualmente já têm buscado investir em energias de fontes renováveis, justamente por saber que existe essa necessidade de repor essa fonte, de ter essa fonte fornecendo energia por mais tempo. Só que aqui tem a nossa matriz energética, do nosso país, e ela mostra que o nosso consumo de energia ainda está muito ligado ao consumo dos combustíveis fósseis, tá, pessoal? Então, mais de 36% de toda a energia que a gente consome no país, ela vem da queima do petróleo ainda. Vamos falar um pouquinho sobre as questões ambientais envolvidas nesse assunto da energia, Eu vou utilizar só um exemplo aqui, que é o exemplo que inclusive está aí no caderno pedagógico de vocês também, sobre a geração de energia elétrica. O que vocês estão vendo aí na imagem é a hidrelétrica de Sobradinho. Inclusive tem aí uma canção no caderno de atividades de vocês, que é uma canção que levou esse título. É chamada Sobradinho, que é uma canção de Sá e Guarabira, foram os compositores, tá? E o que essa canção fala? O que essa canção relata? Ela relata justamente aquele momento em que a hidrelétrica de Sobradinho foi construída. Olha o que eles cantam aí na canção. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Por quê? Para eu instalar uma hidrelétrica, eu preciso tirar as pessoas dali. E os outros seres vivos também. Por que eu preciso disso? Porque para instalar uma hidrelétrica, a gente tem que represar a água. A água vai precisar ficar presa num espaço. Então, quando você monta essa represa aí, pessoal, que aparece como um muro aí no esquema da imagem, a água que está na parte de cima ali da represa, ela vai subindo e vai ocupando todo o espaço em volta. Então, ela vai alagar várias regiões. Então, para vocês observarem um exemplo único aí, da construção de uma hidrelétrica, olha o impacto que ele gera, porque toda essa área precisou ser alagada para a construção dessa hidrelétrica no Rio São Francisco, mais precisamente na cidade de Sobradinho, cantada aí nos versos de Sá e Guarabira, da canção, em que ele relata justamente toda a mudança e o impacto que a construção dessa hidrelétrica gerou para aquele município. Bom, gente, a nossa aula de hoje está terminando aqui. Deixo o meu abraço para vocês e estudem, continuem realizando as atividades e nos vemos na próxima aula. Até logo!